Só para falar sobre vulcões aqui, eles são estrutura geológica, eles vão apresentar esse formato como se fosse uma montanha, um formato cônico. Então, o processo de um vulcão ocorre quando gases, como por exemplo, um deles é o vapor de água, também magma, moléculas, partículas quentes como cinza vulcânica, escapam para a superfície. Então, vulcões eles são um sistema de, pela sua própria natureza, eles são um sistema de interligar aquilo que está lá no subterrâneo, trazendo para a superfície. Mas não se limitam apenas isso. Tem uma interação da Atmos também com os vulcões, que eu vou trazer explicação dentro em breve. Então, nós vemos como, por exemplo, nos veículos, nos carros, nós temos a questão de ignição e é algo que é muito comum também esse termo dentro da vulcanologia, ignição. Além disso, também os vulcões vão ter a chamada câmara magmática, que é onde tem a questão da mistura dos compostos ali, dos gases, com também correntes elétricas, vão ter as famosas explosões ou erupções vulcânicas. Então nós observamos que assim como os carros, também os vulcões eles vão possuir em ambos os casos a questão tanto de câmara, carro também tem a questão de que vão os pistões, aonde que tem ali a mistura do ar com combustível, e aí, através de um processo elétrico, das velas, vai ter ali uma faísca, que vai iniciar o processo ali do funcionamento do motor, tá? Da queima do combustível. Assim também com os vulcões, é um processo elétrico também. Então, nos vulcões, as erupções são acionadas por descargas elétricas que ocorrem nas camadas inferiores da Terra. Os vulcões, então, eles ejetam alta quantidade de poeira, gases e aerosóis na atmosfera da Terra, interferindo na composição do ar e na alteração do clima. Interessante, Isaías Navi, toda vez que você vê a questão dos dinossauros, é quando você vê extinção ou extinções em massa de animais, você sempre vê um cenário, um vulcão. Você vê um dinossauro ali, pode ser um desenho infantil, pode ser um filme, sempre tem associação com um vulcão. É algo que no final aqui dessa apresentação eu vou trazer aqui a informação do que pode estar mostrando para nós. Vulcões, eles são sinalizadores, tá? Sobre o nosso tempo aqui. É como se fosse um relógio que está apontando para algo. Como se fosse uma espécie também de bomba relógio. Embora eles tenham também sua parte positiva e muito importante em todo o sistema da Terra. Bem, aqui tem as partes de um vulcão, tá? Você tem a cratera, você tem a chaminé, você tem a lava, o cone vulcânico, que é a estrutura, os dutos de chaminé secundários, você tem o principal e o secundário, a câmara magmática, as rochas metamórficas, que são alteradas pela pressão e pelo calor. Detalhe, no modelo do globo, eles vão ignorar toda essa parte elétrica do funcionamento de um vulcão. Aqui vimos mais uma vez também em corte, cratera, chaminé, lava, magma, os cones secundários também que existem no vulcão. E aí vamos para as erupções vulcânicas. Então, nos vulcões, essas erupções são acionadas por descargas elétricas que ocorrem na parte subterrânea, no subsolo, nas camadas inferiores da Terra. Há eletricidade nessa parte inferior da Terra. Quando nós vemos, por exemplo, um raio, um relâmpago no céu, nós pensamos que existe eletricidade apenas na atmosfera. Isso está incorreto. Então, por exemplo, as dorsais oceânicas, elas funcionam exatamente como placas de circuito de microchips. Você vê uma interligação, é como se fossem linhas de transmissão. São colocados aí nessas regiões onde que a geologia chama de pontes ou pontos de ruptura ou bordas de placas tectônicas. Mas, na verdade,
Aonde tem essas dorsais aqui oceânicas, geralmente está associado também à presença de vulcões. Então, nós vemos aqui, se você for pegar o mapa azimutal equidistante, vai dar ainda uma percepção ainda melhor ainda. Não é o mapa oficial da Terra plana, mas aquele que hoje se tem uma proximidade melhor com aquilo que apresenta o modelo. Eu também gosto muito do mapa do Anderson Neves, que ele fez todo um trabalho de mapa e ficou muito bom. Sim. Então, nós temos no fundo oceânico basalto e magnetita. E no basalto, está aqui à esquerda, ele tem como um dos principais componentes a magnetita. E a magnetita, ela influencia campos magnéticos. Inclusive, ali por volta do século XVII, navegadores islandeses já observavam que as bússolas já não tinham a mesma precisão e sofriam interferência sobre certas regiões devido à presença da magnetita. Bem, dito isso, eu quero mostrar aqui algo que é interessante. No modelo do globo, aqui geralmente se usa a projeção de Mercator, mas você pode pegar a projeção como se fosse ali esférica mesmo, tendo como um globo. É chamada essa região, que é onde tem a maior concentração de vulcões do mundo, chamado de Anel de Fogo ou Círculo de Fogo do Pacífico. Que aí no modelo do globo vai ter um formato que eles chamam de círculo, não é bem um círculo, né? Mas a não ser que você pegue ali do Equador, indo para o norte, que forma um formato um pouco mais circular, mas eles chamam toda essa região aí que vai da Nova Zelândia, pegando o Japão, pegando aí o Alasca, Estados Unidos, descendo aqui por toda a América do Sul, vão chamar essa região de círculo de fogo. Mas que na verdade não é um círculo. E no modelo terra plana é algo muito mais lógico quando nós usamos, então, a projeção azimutal equidistante, e você vê que aquilo que é no globo um círculo, onde que estão os vulcões, a maior concentração deles, na verdade é quase uma linha reta, apenas com essa curva aqui, quando chega próximo à Austrália, formando algo que vai fazer muito mais lógica e sentido, parecendo um número 7, né? E não é um círculo. Então vocês notem que aquilo que nós aprendemos, círculo de fogo do Pacífico, na verdade não é um círculo. Então faz muito mais sentido você ver que eles estão interligados, os vulcões, os principais da Terra, tá? Claro que existem vulcões aqui fora dessa faixa, e que eles são como baterias ligadas em série. Olha que interessante. Quando você abre uma pilha, por exemplo, e você vê a estrutura dela, cobre, zinco, o eletrólito ali, você vê por que chama pilha? Porque os elementos ali estão empilhados, ligados em sequência, em cadeia, assim como os vulcões na Terra estão interligados em uma cadeia. Faz muito mais sentido do que você pensar em algo circular. Então, quando a gente vai estudar o magma e a lava na cadeia de reação de uma erupção, são despejados diversos elementos químicos no ar, e a poluição gerada nesse processo pode alcançar um raio de dezenas de quilômetros. A erupção vulcânica pode ocasionar, então, graves desastres, provocar uma série de consequências que podem não apenas afetar o ar, mas também contaminar o solo e a água. Mas, de um modo geral, Isaías, Deus ele criou as coisas e a natureza ela sempre vai encontrar um ponto de equilíbrio para superar esses eventos de grande porte. Então os vulcões eles têm um porquê de entrar em erupção. Eles são como pontos de fuga, escapamento. Quando você tem um excedente elétrico, a Terra, o jeito dela aliviar isso é através dos vulcões. Então os vulcões eles vão ter esse mecanismo de escape desse excedente elétrico a fim de manter o sistema elétrico em equilíbrio. E aí vem a pergunta. O pessoal estava querendo que eu falasse sobre a inversão do campo magnético. Só um minuto, ô Júlio, só uma dúvida. Você fala de vulcões, você falou assim, de vulcões seria no solo oceânico, no Tem os fundo do mar? vulcões, tem no fundo do mar. Tem Ah, vulcões não apenas na Terra,
Esses Isso. vulcões aqui, deixa eu voltar a imagem aqui. Inclusive, aqui mais adiante no slide, aqui, olha, vulcões submarinos, submersos. Interessante. Aqui tem, inclusive, alguns chegam a formar ilhas, né? Com o passar do tempo, quando ele teve a sua erupção. Aí passa o tempo, vem a chuva, começa a vir insetos pelas correntes de ar, tá? Ou trazido pelas aves. Então você tem ali pequenos insetos, pequenas aranhas. Aí vem vindo sementes e aí você tem aquelas ilhas. A maioria das ilhas ali do Pacífico tiveram uma formação. Sim, você tem muitas ilhas vulcânicas. Então isso aqui é um cone marinho, ou seja, um vulcão está no mar, como se fosse uma espécie de uma ilha, entre aspas, aí, ilha, e um vulcão submerso, que é aquela cadeia aqui, olha, esses slides aqui. Tudo isso aqui são vulcões Ah, tá. submersos. É Aí tem, submerso, claro, debaixo d'água. isso, são submersos. Eles vão ter também uma dinâmica com a água marinha, que daqui a pouquinho também eu vou explicar. Então, os vulcões, eles se interligam nessas dorsais. Lembra que eu falei que parece muito com a placa de circuito, conforme esse slide aqui, ó? Cadê? Então, eles interligam como se fossem pontos, ou como se fosse capacitores, ou resistores. Aqui eu estou falando a linguagem aqui da engenharia eletricista. Então, no lugar desses pontinhos aqui, você vê que são na Terra, são vulcões. É como se a Terra inteira fosse uma grande placa de circuito, tá? Isso aqui não é uma linguagem nem do Morpheus, nem do Neo, mas é uma realidade a qual nós estamos inseridos. Porque o vulcão, ele é elétrico. Então, o basalto, ele tem essa questão que ele é rico em ferro, é rico em magnetita. Então, o basalto, ele vai distorcer a leitura de uma bússola, como eu expliquei anteriormente. Então, os vulcões, eles se mostram essenciais na produção de novos solos e novas camadas de solo na Terra. Por exemplo, lugares onde que você tem vulcão, o solo geralmente é muito rico e benéfico ali na questão da agricultura. Então, os vulcões, como baterias localizadas, eles vão produzir e eles vão armazenar energia. Então nós vemos que nada na natureza foi criada por acaso. Logo, os vulcões, eles têm a sua serventia. Eles exercem algum tipo de interação com a Terra e com o seu meio ambiente. Então, as erupções vulcânicas, ainda para a ciência que usa o modelo do globo, é um fenômeno que é imprevisível. Então, geralmente, os vulcões se formam nessas zonas interligadas, denominadas de hotspots ou pontos quentes. E esses hotspots são regiões onde o manto superior da Terra atinge altíssimas temperaturas, e aí os vulcões também se formam próximos às áreas de falhas geológicas, ou seja, também nessas dorsais oceânicas. Aqui no modelo pelo mapa projeção de Mercator, e aqui na azimutal, que é aquela que é mais utilizada para a Terra plana. Agora, se o magma expelido apresentar uma elevada concentração de sílica, tem diferença, viu, Isaías? Olha que legal. Se o magma ele for mais pastoso, digamos assim, menos fluido, ele vai se solidificar mais rápido. Isso tem a ver com a concentração de sílica, geralmente na casa de 65%. E aí essa lava ela tem um nome, ela é chamada de félsica ou ácida. Esse tipo de lava tende a se apresentar de forma muito viscosa. E aí vai ter essa dificuldade de fluir, essa fluidez. Por isso que se solidifica rapidamente. Agora, vulcões que espelham esse tipo de lava possuem forte tendência a explodir, porque como a lava é mais pastosa, ela vai conseguir reter mais, vai ter uma densidade maior, e quando explode, sai levando tudo, né? Aumenta ali a pressão. Então, as explosões, segundo a ciência, ocorrem geralmente em razão da lava muito viscosa obstruir as vias de acesso às chaminés vulcânicas. Olha a explicação aqui. Faz sentido isso? Como se fosse um entupimento, né? Mas não, a gente vai entender que o processo ele é muito mais dinâmico. Então, quando o magma possui a sílica abaixo de 52%, aí vai ser mais fluido, tá? A lava é chamada de máfica ou básica. Esse tipo de lava
causam erupções de grandes proporções territoriais, porque são rios de lavas. Inclusive, não sei se você viu, Isaías, e se o pessoal do chat viu aqui, foi Sim. muito noticiado, né? O vulcão lá nas Ilhas Canárias, que o pessoal falava, tem potencial de geração de um tsunami, né? E você via ali rios de lava. Então, quando desses rios de lava, a lava ela vai percorrer maiores distâncias em menor tempo. Então, essas lavas mais fluídicas são capazes de percorrer áreas e distâncias maiores. Então, pela composição química do material contido nas lavas arrefecidas, o solo em região próxima são férteis. Por exemplo, magnésio. Magnésio, para você ter um mineral essencial no nosso corpo, o solo tem que ter um vulcão próximo. E aí a planta que você vai fazer ali o cultivo, o tomateiro, a videira, os frutos ali vão ter o magnésio que são vindos de vulcões. Como o Brasil não tem, isso aí entre aspas que eu vou colocar, o solo do Brasil geralmente é pobre em magnésio. E aí os vulcões podem ser classificados também pela sua estrutura física. Existem dois tipos, basicamente, de vulcões. Existem os de formato cone, também chamados de escudo, formam esse topo aqui, tá vendo? Meio que circular aqui, uma estrutura circular na ponta. E os vulcões que são chamados de cone, que formam essa ponta aqui, como se fosse uma montanha mesmo, né? Uma pirâmide, formato aí meio que triangular. Bem dito, Legal, as legal. lavas que vão fluir desses vulcões geralmente são muito quentes e fluídicas, ou seja, o formato do vulcão também ele vai ter interferência na própria lava. Esse vulcão aqui à esquerda aqui tende a ter lavas mais fluídicas. O vulcão da direita, que é em formato de cone, tende a ter as lavas mais pastosas ou gerar maiores explosões, tá? Agora, outros tipos mais simples e comuns de vulcão são esses aqui à direita, chamados aí de cones ou escórias, tá? São vulcões relativamente pequenos, alcançando aí no máximo a altura aí de 300 metros, ou seja, aqueles vulcões maiores mesmo, são esse tipo de estrutura aqui onde eu estou passando o mouse à esquerda, formato de escudo. Vulcões menores são esses à direita aqui. Então, eles formam pela erupção de magma de baixa viscosidade. Esse da direita aqui, ele tem esse formato por causa desse magma mais pastoso, tá? Com composições basálticas intermediárias. Agora, os estratos vulcões são grandes edifícios vulcânicos, chamados também de compostos. Esse tipo de vulcão apresenta longa atividade quando entra em erupção, são os mais perigosos, né? Em geral, sua estrutura é cônica e apresenta uma pequena cratera no cume e flancos íngremes. A intercalação de fluxos de lava e a liberação dos produtos piroclásticos causam essa inclinação íngreme nos flancos. Por isso que ele é tão acidentado, né? A inclinação dele aqui tem esse alto índice. E aí nós vemos que esse tipo de formação ocorre ao longo dos episódios onde colapsos parciais no cone provocam mudanças em sua estrutura. Ou seja, eles, à medida que o tempo vai passando, eles vão entrando em atividade, esse cume dele, como é muito inclinado, vai caindo e aí na nova erupção ele vai aumentando, tá? E aí você vê ele com um padrão meio que disforme. Aí no mar, Isaías, igual você estava perguntando, tá? Também Sim. existem os vulcões e também as formações vulcânicas também. São os vulcões submarinos. Que aí esse tipo de vulcão é bem comum nos oceanos da Terra, principalmente nesse lugar aqui, ó, na dorsal mesoatlântica. Essa região, deixa eu passar aqui essa outra imagem que vai ter uma ideia melhor, a gente tem a placa aqui de circuito. Está aqui, ó. Nessa dorsal aqui, que vai desde a Islândia também é uma ilha no Atlântico Norte, com bastante atividade de vulcões. Então, desde a Islândia até lá na borda, na Antártida, aqui no Oceano Atlântico, você tem esses vulcões submarinos. E aí eles são responsáveis pela formação de um novo fundo oceânico em diversas regiões da Terra. E aí essas novas erupções servem como um reforço do solo submarino.
pois promovem o recapeamento das superfícies oceânicas. E aí as maiores estruturas vulcânicas da Terra, inclusive até apareceu naquele filme, né? 2012, ficou muito famoso, de acordo com aquela profecia maia, são os vulcões de caldeiras ou caldeiras ressurgentes. Deixa eu mostrar eles aqui, ó. Eles vão estar nesse slide aqui. Aqui na Argentina, nossa vizinha tem, chamado Cerro Galán, e lá nos Estados Unidos também tem, quase na divisa ali com o Canadá, né, próximo ali à divisa, que é o famosíssimo Yellowstone, que passou nesse filme, então, de 2012. Sempre quando se fala em vulcão, talvez esse é o vulcão mais famoso do mundo, junto ali com o Vesúvio também. Geralmente vulcões associados a grandes catástrofes, a grandes destruições no passado, que tiraram do mapa e riscaram do mapa uma cidade, ou até mesmo toda uma Pompeia, né? Pompeia, aquele vulcão que... cidade de Pompeia, né? Pelo Isso. vulcão Vesúvio, então ficaram muito famosos por causa disso, né? E esses vulcões, eles são perigosos porque eles têm diâmetro. Olha o tamanho disso, é um vulcão monstro, algo colossal, de 15 a 100 quilômetros quadrados. Olha o tamanho disso. Então essas caldeiras ressurgentes são amplas, depressões topográficas, com a massa elevada central e de tamanho gigantesco, tá? E essas erupções, quando ocorrem nesse tipo de vulcão, segundo o modelo do globo, são imprevisíveis, tá? Diante do seu poder e grandeza. Então, toda a região onde se encontram esses vulcões, quando ele entra em erupção, isso tudo aqui, ou seja, uma área aí próximo a 100 quilômetros quadrados, de acordo com o tamanho da sua caldeira, tudo isso some do mapa. Olha que coisa, fenômeno aí bem poderoso, né? Então, nós temos esses dois exemplos aí, existem mais, tá? Vulcões aí dessa categoria. Também a gente pode chamar eles o quê? Supervulcões, né? Então, os vulcões, Isaías, eles funcionam como capacitores ligados em série por uma cadeia de dorsais oceânicas e também os hotspots, que se assemelham a placa de circuitos elétricos. E os vulcões, eles vão funcionar como uma espécie de resistor elétrico, transformando energia térmica, calor, né, em eletricidade. E a sua eletricidade é gerada por um processo eletroquímico. Nós temos íons positivos e negativos que fluem no interior, onde as reações químicas de oxirredução ocorrem de forma espontânea, irão produzir eletricidade e, consequentemente, essa eletricidade para forçar reações químicas não espontâneas também em seus eletrodos, ou seja, ocorre a eletrólise. Você tem a presença de minerais, você tem todas as condições ali favoráveis, corrente elétrica, para você ter ali o processo de eletrólise. Então você tem um eletrodo que sofre redução, ele é chamado de cátodo, que é o polo positivo. E o eletrodo que sofre oxidação é chamado de ânodo, que é o polo negativo. Então, a capacidade de atrair elétrons que cada íon metálico em solução apresenta é chamado de potencial de redução. Isso tem uma sigla, ERED, ERED. Então, esse ERED do cátodo é sempre maior do que o ERED do ânodo. O que é o ERED, então? Potencial de redução. Então, o potencial de redução do polo positivo ele é maior do que o potencial de redução do polo negativo, do ânodo. Então, assim, o sentido da corrente elétrica que passa pelo condutor é do ânodo, ou seja, do negativo, para o positivo, do ânodo para o cátodo. Então, nos elétrons, uma corrente elétrica contínua é gerada. E essa corrente de alta voltagem, isso é interessante, viu, Isaías? Vulcões são algo assim, acho que ninguém tem dúvida disso, né? Um fenômeno de grande escala. E na parte elétrica não é diferente. Então, quando essa voltagem ela entra em contato com os gases vulcânicos, vai formar algo bem interessante. Esses gases serão ionizados. Sabe o que vai formar, Isaías? Está aparecendo na imagem de plasma. Também conhecido como quarto estado da matéria, que na verdade é o estado primordial, é o plasma. Então, ou seja,
existe plasma também quando há uma atividade vulcânica. Então, o polo negativo dos vulcões, ou os ânodos, onde ocorre a oxidação do vulcão, fica localizado logo abaixo da cratera do vulcão. Então, você tem aqui ó, a cratera, logo abaixo dele você tem o polo negativo do vulcão. O vulcão, Isaías, para a gente trazer um entendimento bem legal, pensa numa pilha. Pensou numa pilha? Sim. Você tem aí o polo, só que é diferente. O polo positivo da pilha, na parte superior, não é? E o polo negativo fica embaixo ali na pilha. O vulcão é o Isso. contrário. Você tem o polo negativo dele logo abaixo da cratera e o polo positivo, o cátodo, onde ocorre então essa redução, se localiza na parte inferior do vulcão ou na câmara magmática. Deixa eu só baixar essa. Então, olha, aqui é o polo positivo, cátodo, polo negativo, ânodo. Então, esse positivo que está lá embaixo, na parte do subterrâneo, tá? Então, ou seja, o vulcão, ele é toda uma estrutura. Ele não é só aquele cone, aquela montanha que a gente vê ali cuspindo lava ou fumaça. A parte inferior dele é onde vai ocorrer ali o processo. É tudo integrado, tá? E existem até vulcões que eles não têm essa estrutura aí como se fosse um cone, uma montanha, tá? Isso é bem interessante, mas ele existe na parte subterrânea e em profundidade. Então, esse polo positivo está na parte da câmara magmática, e aí a corrente elétrica ela vai fluir, não é isso? Quando você tem dois polos, você tem a corrente elétrica fluindo aqui entre eles. Vai fluir pelas essas câmaras magmáticas, tá vendo? Ó, câmara magmática, a corrente elétrica vai fluindo aqui dentro. E, consequentemente, ela vai ficar armazenada nas rochas e nas câmaras do vulcão. Tá vendo que o vulcão ele vai produzir eletricidade, ele vai armazenar isso? Agora a gente já entende por que, que ele entra em erupção. É quando ele está com excesso de carga. Isso acontece em pilhas também, inclusive na bateria dos nossos celulares. Eu vou mostrar isso aqui. Já viu quando elas incham, Isaías? Quando elas começam a vazar? Quando você deixa a pilha muito tempo no controle remoto, ou quando pega umidade, ou de acordo com a forma como a pilha ela é recarregada. Já viu que elas incham, elas estouram ou explodem? Já viu um vulcão inchando, explodindo? Mais uma associação. Pilhas e baterias com vulcões. Eu vou explicar exatamente como isso funciona. Então, essa eletricidade é tão intensa, que é uma eletricidade que vem de forma também térmica, tá? E que irradia calor para as rochas. Deste modo, vai dissolver, derreter as pedras e rochas maciças localizadas abaixo da crosta. Deste modo, então, a lava magmática se constitui por descargas elétricas e arcos elétricos. Então, aqui, eu vou mostrar aqui como é que funciona. Isso aqui é um processo, tá? Científico, tecnológico, também utilizado em escala industrial. É importante a gente entender. Ele tem algumas questões técnicas, mas no final vocês vão entender que do mesmo jeito que esse processo aqui ele funciona, é o mesmo jeito que um vulcão funciona. Então, é uma prova cabal, provando por A mais B que vulcões são elétricos. Então, quando a gente vê uns arcos elétricos, eles ocorrem em um espaço preenchido de gás entre dois elétrons condutivos, frequentemente feitos de carbono. E isso resulta em uma temperatura muito alta, capaz de fundir ou vaporizar virtualmente qualquer coisa por eletropulverização ou fusão elétrica. Então, um arco elétrico resulta de uma ruptura de elétrica de um gás. Deixa eu explicar o que é isso. Cada material, por exemplo, a madeira, o ar, ele suporta uma quantidade em relação à eletricidade sem ele transmitir isso, ou seja, ele é um isolante. Mas se você tiver uma alta corrente elétrica, uma alta voltagem, uma potência elétrica muito maior do que aquele material consegue suportar, você vai exceder essa questão dele ser um isolante. Então, de um isolante, devido a esse potencial elétrico, ele vai passar a ser um condutor. Então, por exemplo, quando dá um curto-circuito na rede elétrica da sua casa, e você vê
em volta dos fios, como se fosse um clarão, uma luz azul, azul-violeta, aquilo é plasma. Isso significa que o ar que está em volta do fio, ele está se ionizando, ou seja, aquele ar, que o ar geralmente ele é um isolante, dependendo da condição, ele é um isolante. Mas se o potencial elétrico ali for maior do que a capacidade do ar de ser isolante, o ar de isolante ele vai passar a ser um condutor, que é esse clarão azul que a gente vê nos fios quando ocorre um curto-circuito na rede, tá? Só para explicar. Então, vou repetir aqui. Um arco elétrico ele resulta de uma ruptura elétrica, dielétrica, melhor dizendo, de um gás. Porque o gás é aquela mesma questão que eu citei aqui do exemplo do ar, a qual produz uma descarga de plasma similar a uma fagulha instantânea, que, por sua vez, é resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante, tal como o ar, que é exatamente aquilo que eu acabei de explicar. Então, nesse processo, ocorre um curto-circuito de grandes proporções. E aí, nos vulcões, como é que vai funcionar? Os eletrodos, ou seja, os polos positivo e negativo dos vulcões, também vai ocorrer o mesmo processo de eletrólise, ou seja, no polo negativo, ânodo, toda vez que eu falar ânodo, polo negativo. Toda vez que eu falar cátodo, polo positivo. Então, a oxirredução libera elementos químicos, como o enxofre. Isso tudo você vai achar no vulcão, tá? Enxofre. Por isso que, geralmente, quando o vulcão ele está em atividade, você chega próximo a ele ali, vai ter vapores de gases tóxicos e aquele cheiro forte de ovo podre, por causa do enxofre, né? Você vai encontrar, então, ali enxofre. Olha os elementos químicos, todos eles têm uma ligação com a parte elétrica. Enxofre, hidrogênio, oxigênio, cloretos, dióxidos, nitrogênio, cloro, flúor, amônia, metano e sulfuretos. Então, todos esses elementos aqui vai ter uma interação com o vulcão. Não é à toa que eles estão ali no vulcão ou são produzidos ali. Então, esses elementos químicos transformam em gases tóxicos, se misturam na composição química da lava ou do magma vulcânico. Portanto, os gases vulcânicos são formados no processo elétrico e químico dos vulcões. Ou seja, toda aquela fumaça, aqueles gases que a gente vê, é que o vulcão ele está ocorrendo o que lá dentro? Uma eletrólise. E como um dos subprodutos dessa eletrólise vai produzir o quê? Os gases, tá? Então, esses gases fazem parte, então, de um conjunto de compostos voláteis emanados na crosta terrestre sobre a forma gasosa e aí, consequentemente, ocorre no contexto da atividade vulcânica. E aí, nesse processo, Isaías, se inclui os gases, incluindo na pluma vulcânica. Pluma vulcânica, pessoal, aqui, ó, plasma, tá? A gente vê aqui o plasma, tanto à direita quanto à esquerda, são gases ionizados, tá? E pluma vulcânica é isso aqui, ó, que a gente geralmente associa ou chama isso aqui de fumaça, né? Isso aqui é chamado cientificamente, tecnicamente, de pluma vulcânica. E aí, nesse processo, inclui os gases, incluindo, então, que durante a atividade, quando o vulcão está em erupção, são liberados pela desgasificação das estruturas e dos materiais vulcânicos através de fumarolas e também de outros fenômenos paravulcânicos similares. Então, esses gases vulcânicos constituem a maior parte do volume de materiais ejetados pelas erupções vulcânicas. A gente pensa muito que é lava, né? Ah, um vulcão entrou em erupção, o que vai sair mais dele? Lava. Mas não é. O que mais vai sair de um vulcão quando ele entra em erupção são gases, a pluma vulcânica. Tanto é, né, Isaías? Não sei se você já viu vulcões entrando em erupção e sai, alguns eu já vi filmagens, saindo pouquíssima lava ou lava nenhuma, mas a fumaça está lá saindo. Inclusive, um dos sinais que o vulcão ele entrou em atividade ali para a erupção é a presença de fumaça. Não é necessariamente a presença da lava. Olha que interessante, né? Então, esses gases vulcânicos são constituídos por uma mistura de diferentes gases, dominada pelo vapor de água, o dióxido de carbono, mas contendo dióxido de enxofre, monóxido de carbono, sulfureto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio,
e hidrogênio molecular, em quantidades importantes, além também de compostos de enxofre, cloro, metano, nitrogênio, além de flúor, amônia e halógenos. Também é encontrado oxigênio e o hélio são presentes. Tá vendo que o vulcão ele vai fabricar esses elementos aí todos? Claro que muitos ele vai tirar ou da água ou dos próprios minerais ali compostos na questão da profundidade, no subsolo onde está o vulcão, tá? Mas o vulcão é como se fosse uma grande usina. Eu vou até mostrar daqui a pouco no slide. Na Islândia, eles aproveitaram esse poder aí do vulcão para extração de eletricidade. Olha que legal. Então, o vapor de água emanado pelos vulcões corresponde geralmente à água de origem meteórica, ou seja, chuva, tá? Porque dentro dessa pluma vulcânica aqui, você tem vapor de água. Da onde que o vulcão vai tirar essa água? Chuva, ou então do lençol freático, aonde que passa a água aqui embaixo, Então, tá? praticamente, Júlio, isso é uma nuvem, né? Sim, com vários compostos. E aí, dentro daqueles minerais todos, em alta temperatura e Caramba. pressão, que é emanado. Olha que interessante. Por aí você vê, Isaías, eu vou até lançar um vídeo, que eu já estou devendo há muito tempo no meu canal, mostrando como são formados os elementos da tabela periódica, que é algo que não nos ensina na escola. E como que a gente pega a tabela da química, né? Eu nunca fui muito Sim. bom de química. A matéria talvez que eu tinha mais dificuldade era química. Porque na escola tudo é muito chato, né, Isaías? Você não entende bem o porquê das coisas. Que a gente fica sempre perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida, né? Porque é tudo muito abstrato, muito teórico, e quando você vai ver, se fosse uma boa teoria, ok. O problema é que não te mostram, pelo processo científico, se aquilo é uma verdade ou não, e como que funciona, né? Não tem um laboratório, não tem, ó, isso aqui é uma prova cabal científica. Fica só ali letras abstratas nos livros, e além disso é uma teoria que não funciona. Ou seja, algo que é baseado em especulação, em premissas incorretas, em apenas um modelo que o papel aceita tudo, né? Então, eles fazem aquele monte de contas matemáticas, muito achismo, né? E aí eles vão remendando e constroem ali as teorias furadas deles. Agora, se mostrasse realmente que é um processo elétrico que cria os elementos da tabela periódica, todos eles, tá? Advém do plasma. O plasma que vai criando isso. E aí é claro que numa escala bem menor do que o plasma na questão cósmica, na questão do espaço profundo, onde está o plasma, além do domo, em escala menor, os vulcões vão apresentar essa mesma característica. Olha o tanto de minerais e elementos, gases, entre outras coisas, que um vulcão ele vai ter a sua produção e a sua interação. E é algo elétrico. Então, peraí, a gente vê até o próprio processo da eletrólise, você produzindo alguns elementos e compostos através da eletricidade. Inclusive, Isaías, não sei se você já viu. Você já viu no modelo do Big Bang, no modelo heliocêntrico, eles vão mostrar como é que surgiu a vida na Terra, né? Aí vai falar. O que vai mostrar? Como é que é aquela Terra primitiva que eles mostram, Isaías? Uma Terra cheia de gases Isso, tóxicos, né? E com muito o quê? Vulcão, não é? Aquela isso. Terra primitiva que eles mostram nas animações, cheia de vulcão. Aí, de repente, eles falam que começa a chover, né? Aqui nessa Terra primitiva, forma os oceanos, aí começa a ter o quê? Uma descarga elétrica que bateu nesses compostos aí, cheios de minerais e tal, e vai começar a formar as primeiras cadeiazinhas, né, de aminoácidos para dar origem ao primeiro organismo unicelular. Aí entra a teoria de Darwin, né, que aí vai uma ameba, que aí de uma ameba vira uma bactéria vira algo mais complexo, aí vira um ser ali com várias células, que aí vira um peixe, que aí de um peixe vira um sapo, quando um sapo vira uma baleia, que vira um camelo, que vira um macaco, que vira o homem. Mas olha que A interessante. baleia tinha braço. Eu já vi um negócio, a baleia, a evolução da baleia, ela tinha braço. O pessoal, nessa teoria, sabe o que é interessante? Claro que a teoria de Darwin é para você pegar e jogar no lixo, tá? É claro que existe adaptação das espécies de acordo com o meio. A adaptação, não é com a barata vai virar um morcego, tá? Isso é incabível, ilógico. Agora, nesse modelo que eles colocaram aí do Big Bang, dessa Terra primitiva, eles colocaram algo aí que é verdadeiro.
surgimento da vida, eles colocam uma descarga elétrica. Olha que interessante, né? Então, quando você entende lá em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Aí começa a ter todo o processo de criação. Será que o Espírito de Deus não tem uma interação com a eletricidade, com o próprio plasma para criar a vida, não? É algo que eu já tenho abordado há bastante tempo lá no meu canal, tá? Mas voltando aqui à questão dos vulcões, Isaías, então essa água que você tem nessa grande nuvem, igual você falou, cheia de elementos, ou advém de chuva, ou do lençol freático, ou da água marinha. Lembra que você me perguntou, Júlio, vulcões aí submersos? Né? Tem alguns desses vulcões que ficam bem próximo ao litoral, né, ali na beirinha da praia. Então eles vão ter um contato com a água marinha. Então essa água vai fazer parte dessa nuvem aqui, tá? Inclusive isso tem uma reação quando o vulcão ele pega a água. Ele vai, daqui a pouquinho eu vou explicar o que ele faz com essa água, tá? Agora, em alguns casos, essa água ela tem uma origem lá no mais profundo da Terra. Inclusive a própria ciência já reconheceu que existe em camadas bem profundas uma quantidade de água superior ao que existe na superfície da Terra. Ou seja, se você pegar a água de todos os oceanos, Índico, Pacífico, Atlântico e os polares, né? Tidos como os polares. A água que tem lá é muito superior à água de todos os oceanos. Eles descobriram... A gente fala que é água, porque na verdade eles fizeram uma sondagem com o equipamento, é algo que tem características semelhantes à água, tá? Que é claro que eles não conseguiram perfurar ou pegar uma amostra e falar, não, é água. Mas é algo que, pelo menos, se parece muito com água. Eles até definiram lá nos processos deles que parece que tem sal. Tá? Algo, inclusive, é mais salgado do que os oceanos. Eu tenho um vídeo lá no meu canal mostrando por que os oceanos são a água salgada, já que nenhum animal, né, vai beber a água salgada sem um processo. Por exemplo, para os mamíferos, excetuando aí a questão de baleias, golfinhos e similares, mas a maioria, a água salgada não serve para você. Você vai beber e precisar de água doce. Então, por que Deus, na sua onisciência, ele vai construir ali a Terra e ele vai colocar sal, né, nos oceanos? Isso tem o seu grande porquê. Né? Por que o sal está na água dos oceanos? Então, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Então, até 50% desse vapor de água pode vir dessa parte mais profunda da Terra, tá? Então, outro gás abundante é o dióxido de carbono, que pode representar de 10 a 40% das emissões. E aí vem a questão aqui, que esse equipamento que eu estava mostrando aqui, que é o plasma pirólise. Pessoal, aqui pode parecer uma parte um pouco mais chatinha, tá? Talvez se você precisar rever essa live nesse ponto 2, 3, 4 vezes, eu recomendo. Mas eu estou trazendo justamente que é o ponto também que vai provar essa conexão elétrica dos vulcões, que é o plasma pirólise. O que é isso? É uma tecnologia dedicada na destruição de resíduos. Vou falar aqui de modo bem grotesco, é como se fosse uma incineração por plasma de resíduos, tá? Por quê? Agora eu vou explicar direitinho. Então nós temos essa destruição de resíduos associados às altas temperaturas geradas pelo plasma com a pirólise dos resíduos. O que é pirólise? É uma transformação por aquecimento de uma mistura ou de um composto orgânico em outras substâncias. Então é como se você fosse transmutar aquilo. Você vai pegar algo que você quer destruir, você vai passar por esse processo de pirólise, tá? E você vai decompor aquilo em outros compostos. Então, basicamente, é um fenômeno de decomposição térmica. Então, os processos pirolíticos são endotérmicos, ao contrário do processo de gasificação ou de incineração, pois no processo é necessário fornecer externamente calor ao sistema para que a reação de pirólise se possa ocorrer. Então, quando um gás é aquecido a temperaturas elevadas, ocorrem mudanças significativas em suas propriedades. A cerca de 2.000 graus, as moléculas do gás começam a desassociarem-se em estado atômico. A 3.000 graus, um gás submetido a essa temperatura, os átomos são ionizados pela perda de parte dos elétrons. É o mesmo processo, Isaías. Por que o céu tem tantas cores quando o Sol aproxima? É um processo elétrico.
O Sol ele vai aproximando, ele vai ionizando os gases, e quando um gás, e são vários gases que tem na átomos, né, principalmente os gases nobres que vão acontecer isso, eles vão apresentar uma coloração diferenciada. Por exemplo, é muito utilizado em placas de publicidade, em lâmpadas também, o neon. Você viu falar farol de neon, luz de neon, aquela cor bonita, né, uma cor lilás, violeta, bem interessante. Isso é ionização, ou seja, um processo por corrente elétrica que vai ionizar o neon e vai produzir aquela cor. Então, por isso que, principalmente no amanhecer, no entardecer, você vai ver o céu com cores de roxo, lilás, amarelo, rosa, são ionização dos gases, tá? E o azul do dia, ionização do nitrogênio, que é o gás que tem 78% da atmosfera, tá? Então, por exemplo, quando você submeteu esse gás, então, a 3.000 graus, ele já vai se chamar plasma. Gás ionizado é plasma. Então, plasma é uma forma especial de material gasoso. E olha que interessante, o plasma ele conduz eletricidade. Ele é um excelente condutor de eletricidade. Então, nós podemos ver que o plasma, ele com essa interação aí, a elevadas temperaturas, pode chegar, olha para você ver, Isaías, a temperatura que um plasma pode chegar, de 5.000 a 50.000 graus Celsius. Júlio, me explica uma coisa, uma dúvida. Qual a diferença do plasma para o fogo? Boa. A Bíblia, por exemplo, Isaías, na maioria das vezes, quando ela vai tratar do eletromagnetismo ou do plasma, por exemplo, um relâmpago é plasma, tá? Um raio, quando cai. Naquele episódio do profeta Elias com os profetas de Baal, aí ele fala, ó, aquele que enviar fogo do céu será o Deus de Israel, correto? Para os cananeus, sim, Baal era o Deus do raio da tempestade. Por isso que Elias fez esse desafio. Ele não era o Deus do fogo que você coloca numa madeirinha, no fogo que você acende a sua churrasqueira, você faz o seu churrasco aí de sábado ou de domingo. Ele era o Deus, para os cananeus, do raio e do trovão. Então, por isso que Elias fez essa questão. Então, a Bíblia não vai estar lá escrito lá, plasma, na sua tradução. Na maioria das vezes, quando a Bíblia quer se relatar ao plasma, ela vai colocar lá fogo. Como, por exemplo, aquele texto lá de Isaías, esqueci agora o capítulo correto, acho que é o 42, se eu não estiver enganado, mas tem que conferir, que fala, quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando tu passares pelo fogo, mas que fogo é esse que vai passar? Será que é um grande incêndio florestal? Não. Esse fogo aí que Isaías está falando é o cinturão de Van Allen, o cinturão de prótons e elétrons. Inclusive, para começar, ele já chega a 10.000 graus. O ponto de fusão do alumínio é 2.100 e poucos graus. Como é que a NASA fala que enviou lá foguetes e sondas, geralmente compostas aí de uma liga de alumínio, entre outros metais, e aí lá no cinturão de Van Allen são 10.000 graus. Então, os arrebatados, a noiva, a igreja, ela vai passar pelo cinturão de Van Allen. Então, por isso que Isaías falou, quando tu passares pelo fogo, que fogo é esse? Não é o fogo de um material baseado em carbono, uma madeira, né? Que é um processo de combustão. Você tem o comburente, você tem todos aqueles elementos para se ter o fogo, tá? E aí o fogo ele vai, igual Lavoisier fala, né? Vai ser aquela, vamos supor, você pegou um quilo de madeira, você colocou fogo nele, ele vai se decompor ali. Se você for pesar todos os gases e a cinza, vai dar 1 quilo. Então, ou seja, você adicionou energia, fogo, e aí você transformou. Tá vendo, Isaías, que a energia ela transforma as coisas? Eu imagino que até eu creio assim, que a maior característica da energia é a capacidade de transformar as coisas. E aí eu vou lançar uma pergunta: os nossos corpos serão transformados em outros elementos? Hoje o nosso elemento do corpo básico claro que tem outros, cálcio, os ossos, etc., mas é o carbono. Qual é a energia que Deus vai usar para transformar os nossos corpos? E onde há transformação, há energia. Sem energia você não faz nada. Sem energia você não transforma nada. Pega os exemplos aí do estado da matéria. Você pega, então, o zero absoluto, tá? E aí você adiciona energia,
vai ter como ação residual o calor, você vai chegar no sólido, um gelo. Vamos pegar a água. Você vai adicionar mais energia, mais calor, vai virar o estado de sólido, passa para líquido. Você adiciona mais energia, mais calor, vai sair do líquido, passa para o gasoso. Se você adicionar mais energia, vai virar plasma. Então, olha que interessante que é, né? E o plasma, ele é um condutor. Consegui responder sua pergunta, Isaías? Sim, com certeza. Entendi. Me lembrou também uma passagem do livro de Jó, quando cai fogo do céu, né? Também. É o raio. É o Isso. raio, exatamente. Que fica estranho, né? Peraí, cai fogo do céu. Ah, como É, assim? fogo de Deus, né? Fogo da parte de Deus, né? É Assim, de sendo... Deus, exatamente, É, né? uma coisa desse Como é que tipo. cai fogo do céu? Inclusive, a gente vê, por exemplo, lá em Apocalipse, quando fala das duas testemunhas, né? Então, na grande maioria das vezes que a Bíblia fala fogo, você sempre pode entender ali como algo ligado ao eletromagnetismo e suas derivações, tá? E aí pode Ah, ser plasma, pode ser o raio, pode ser a própria eletricidade, né? Então, a forma correta de você traduzir isso aí e entender é dessa forma. Então, Isaías, de acordo com as condições de geração, o plasma pode ter essa variação de 5.000 a 50.000, tá? Então, o plasma é gerado pela formação de um arco elétrico, aí vem aqui, ó, através da passagem de corrente entre cátodo e ânodo e a injeção de um gás. Então, aqui você tem esse dispositivo aqui é a entrada do gás de plasma, tá? Aqui é o polo positivo, cátodo, uma parte de resfriamento, tá? Porque senão esse dispositivo não ia suportar. Uma bobina de deflexão, ou seja, algo aqui ligado ao eletromagnetismo. Toda vez que você tem bobina aqui, você tem o eletromagnetismo. Aqui é também a parte de resfriamento, que são esses tubos azuis. O ânodo, que é a parte negativa, que ele é segmentado, ou seja, você vai ter vários polos negativos aqui. E aqui você vai ter um jato de plasma, que é essa parte amarela aqui, tá? Então é isso que está falando aqui. Então você tem a injeção de um gás que ele foi ionizado, ele é projetado sobre os resíduos. Então esse jato de plasma aqui, eles vão direcionar sobre aquilo que eles querem destruir. Tá? Então o gás sob estado de plasma, ele representa essa boa condutividade elétrica, alta viscosidade, quando comparado a um gás no estado normal. Tanto a corrente contínua como a corrente alternada podem ser empregadas para a geração do plasma, mas o processo em corrente contínua predomina amplamente até o momento. Então, o plasma ele é gerado e controlado em tochas de plasma, conforme a ilustração aí, de forma idêntica a um queimador empregado em fornos elétricos. Então, o pessoal que já trabalhou aí em grandes indústrias, siderurgia, indústrias cimenteiras, sabe muito bem essa questão de fornos elétricos, né? Só que ele não é por fogo, já é por plasma. Inclusive tem corte a plasma também e outras questões que o plasma ele é empregado. Continuando, então, nós vemos que essa tocha de plasma, que vai transformar a energia elétrica em calor, transportado por um gás, e com esses dispositivos, virtualmente qualquer gás pode ser levado ao estado de plasma e o gás utilizado pode ter participação significativa na reação, tá? Ou seja, vai ter uma diferença se você vai utilizar um gás ou outro. E a eficiência de transformação de uma tocha de plasma é cerca de 85, 90%, tá? De energia elétrica utilizada na geração do plasma. E nós vamos ver que essas temperaturas alcançadas por plasmas de origem térmica aí são de 15.000 graus, embora pode se alcançar até 50.000. E aí vem a questão dos processos. Por que eu expliquei isso tudo, pessoal? O que isso tem a ver com o funcionamento de um vulcão? Vamos lá. Existem basicamente dois tipos de tratamento de resíduos por plasma, tá? Um que faz colidir a tocha de plasma, que é aquela parte amarela que estava aqui no slide anterior, diretamente sobre os resíduos, provocando o seu aquecimento prévio, numa câmara de gaseificação. Pergunto, vulcões têm câmara de, entre aspas, gaseificação? Sim, é a câmara magmática. Vamos dizer aqui, ó, quando a gente entende aqui, ó, câmara magmática. Então, esse processo aqui industrial, tecnológico, ele vai revelar muitas coisas sobre o vulcão. Então, vamos lá. Ó. Por meio da tocha de plasma, produz-se eletricamente um campo de energia radiante de altíssima intensidade,
que é aplicado sobre os resíduos e produz a desassociação das ligações moleculares, ou seja, você vai desestruturar as moléculas daqueles elementos, daqueles materiais que você quer destruir. Então, você tem, que pode ser, inclusive, coisas sólidas, líquidas, ou até, olha que interessante, Isaías, gasosas. O cara quer destruir um gás, ele quer decompor aquele gás em outros compostos. Ele vai usar isso aqui, ó, jato de plasma. E aí, pode ser, inclusive, materiais sólidos, líquidos ou gasosos que são perigosos para a saúde humana ou não, que eles podem ser orgânicos ou inorgânicos. Assim, os resíduos, quando sujeitos à ação do plasma, deixam de ter a sua composição química original. O que isso quer dizer, pessoal? Isso aqui é o oposto da criação de elementos químicos. O que isso quer dizer? O plasma, ele é a origem dos elementos da tabela periódica. Literalmente, ele cria esses elementos. Mas você também pode, num processo inverso, usar o plasma para você, ao invés de criar, você desagregar, você desorganizar, você destruir a matéria. Ou decompor essa matéria em outros compostos, fazendo outras recombinações atômicas, inclusive para compostos mais simples. E aí você tem, esse é um tipo de processo. O outro processo é em duas câmaras. Os resíduos sólidos são inseridos numa primeira câmara para gaseificar a parte orgânica. Isso vai dar um gás parcialmente oxidado e fundir a parte inorgânica. Este gás e líquidos gerados são depois decompostos numa segunda câmara, recorrendo a um reator de plasma. Na concepção desse processo, nenhum efluente gasoso resultante da pirólise pode deixar o sistema sem ser exposto a elevadas temperaturas. Então, após a dissociação ocorrida nesse processo, os materiais são recuperados, olha aqui, Isaías, em 3 formas distintas. Agora que vem o ponto-chave. São recuperados em gás sintetizado de plasma, que é conduzido para um sistema de combustão, para aproveitamento do poder calorífico dos gases. 2, materiais inorgânicos, silicatos, vítreos que sobrenadarão a fase metálica líquida. Esses materiais, no caso da tecnologia de aquecimento direto, foram sujeitos a temperaturas muito elevadas do que na tecnologia em que se utiliza a gaseificação prévia. 3, os silicatos também conterão pequenas quantidades de metais encapsulados e metais líquidos, caso existam metais em quantidades suficientes. Agora, Isaías, quando você tem uma erupção vulcânica, tá? Sim. As 3 coisas são emitidas pelo vulcão. Você tem gases ionizados, ou seja, plasma. Você tem silicatos vítreos. Você já viu quando a lava ela endurece, ou quando aquilo que é chamado de material piroclástico sai dessa grande nuvem vulcânica, essa pluma vulcânica. Então, você tem silicatos vítreos e você tem também, dependendo da situação, pequenas ou, às vezes, microscópicas, cápsulas de metais que saíram do vulcão. Olha que interessante. Ou seja, um processo industrial, tecnológico, que esse aqui, vai ter a mesma ação do vulcão. Ele vai ter 3 tipos de resíduos. Só recapitulando: gases, materiais vítreos de silicato e metais, pequenos metais encapsulados. É a mesma coisa que sai na erupção vulcânica. Olha que interessante isso aqui. É inegável a conexão. Então, após a solidificação, os silicatos apresentam-se sobre a forma vítrea de cor negra. Isso aqui é do processo industrial, tá? Ocorre a mesma coisa no vulcão. E de altíssima dureza, muito similar a um mineral de origem vulcânica. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, ó, da lava, ela já endurecida. Aqui. A parte aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Exatamente quando você usa esse processo tecnológico industrial, como um dos resíduos vai ser isso. Você vai decompor essas questões.
Então, nós vemos que, da mesma forma que no mineral, os elementos encapsulados, mesmo os perigosos, tá? Como chumbo, cádmio, são totalmente insolubilizáveis e não lixiviáveis. Você poderia já estar me perguntando, Júlio, mas para que eles vão dar esse Sim. trabalho de fazer equipamento para plasma, para decompor e tal? Olha que interessante. Esse processo vai formar tipo uma cápsula, inclusive em elementos tóxicos, elementos bem perigosos, e vai tirar a capacidade deles se misturarem com outros elementos. Então, assim, você isola eles. Você tira esse fator aí de risco desses elementos, tá? Porque eles serão aprisionados dentro da matriz cristalina do material, tal como acontece no caso do linker co-incineração em fornos de cimento. Quem trabalha em indústrias cimenteiras aí vai saber do que eu estou falando. Então, composições típicas das emissões gasosas do processo são, olha o que esse processo aqui industrial tecnológico gera. Metano, os vulcões também liberam metano. Monóxido e dióxido de carbono, os vulcões idem. Hidrogênio, nitrogênio, água, tudo isso o vulcão também tem. Então, nós vemos que o processo de plasma pirólise constitui basicamente a decomposição térmica de substâncias por elevadas temperaturas que causam rápida e completa pirólise da substância orgânica, permitindo fundir e vitrificar resíduos inorgânicos. O produto vitrificado é similar a um mineral de alta dureza. Deste modo, podemos concluir que dentro da câmara magmática do vulcão, tá, essa parte aqui subterrânea do vulcão, ocorre um processo elétrico, que inclui arcos elétricos, descargas elétricas e plasmáticas e a decomposição. O vulcão ele vai funcionar, aliás, esse processo tecnológico aqui, industrial, que o homem criou, ele foi baseado no vulcão, e não o contrário. Então, o vulcão vai apresentar essas mesmas características, ou esse equipamento é que vai apresentar as mesmas características do vulcão. Então, o resultado desse processo elétrico você vai ver no vulcão, através do magma vulcânico, que após um processo de exaustão... Lembra que eu falei, Isaías, que o vulcão ele é como se fosse uma pilha? Ele armazena eletricidade? E quando ele sofre um processo de saturação, tá, com muita carga elétrica? Aí ele entra em erupção. Exatamente. Ele concentra grandes quantidades de hidrogênio nas suas câmaras. Inclusive, pessoal, o sistema esconde da gente com gasolina, petróleo, etanol, através da água e da eletrólise, você separa, você tira o hidrogênio da água, o seu carro pode ser movido à água, através do hidrogênio. Olha o poder de energia que o hidrogênio faz num vulcão. Imagina isso podendo ser utilizado no motor de seu carro. Se eles tivessem ouvido a Tesla, tá vendo que um modelo, quando ele é fiel, ele é verdadeiro, além dele poder ser comprovado cientificamente, ele é aplicável? Sim. Continuando, então. Já estou finalizando, tá, Isaías? Não, tranquilo. Pode falar. Fique à vontade. O canal é seu hoje. Então, concentra grandes quantidades de hidrogênio nas câmaras, tá? Na parte subterrânea. Portanto, a lava jorrada ou ejetada em uma erupção vulcânica é um processo de origem elétrica. Eventualmente, o magma de um vulcão é armazenado na câmara magmática. A dinâmica de uma erupção é procedida de movimentos do magma do interior da Terra. A movimentação do magma inicia-se na câmara magmática, atinge a câmara externa da crosta terrestre e chega à superfície por meio de explosões impulsionadas por forças poderosas. Vocês já podem estar também me perguntando, Júlio, mas como é que ocorre então essa explosão? Né? Qual é o fator ali que vai desencadear isso aí? Então vamos lá. Isso está ativamente interligado com descargas elétricas subterrâneas. Lembra que eu falei que a gente está muito acostumado a ver essa questão elétrica no céu? Raio, relâmpago, os trovões, mas ocorre também na parte subterrânea da Terra. Toda a Terra ela é elétrica. Então, as evidências de alta energia que provocam as explosões estão estreitamente interligadas com descargas elétricas. Assim como relâmpagos rasgam o céu, dissipando a sua fúria elétrica em direção à superfície terrestre. Descargas elétricas também ocorrem nas áreas subterrâneas da Terra e também dentro dos vulcões. A Terra ela vai absorver muita eletricidade
sendo um ponto de aterramento do seu próprio sistema. Logo, funciona como um capacitor armazenando carga elétrica até certo limite. O vulcão ele tem uma capacidade limitada. Quando chega o limite dele, ele vai entrar em erupção. Então, quando ele está carregado, o capacitor, isso é inclusive em circuitos elétricos, tá? E eletrônicos. Quando você tem um capacitor que ele já chegou no seu limite máximo, ele vai começar a soltar e liberar a parte excedente da carga elétrica. E a Terra e os vulcões fazem o mesmo processo. Nesse, então, sistema, ocorre a ruptura de elétrica e faíscas elétricas surgem como resultado. Entretanto, existem vários tipos de descargas elétricas na natureza. Cada tipo de descarga elétrica apresenta um fluxo de corrente, um fluxo de elétrons ou de íons em campo elétrico. O que diferencia as descargas elétricas são as polaridades, as características da superfície dos elétrons, a tensão e a densidade da corrente, bem como a forma como a corrente percorre uma superfície determinada. Então, a nossa atmosfera ela carrega um campo elétrico. Eu tenho aqui imagens aqui. Então, a gente já pode tirar aqui uma conclusão antes de eu mostrar a imagem, tá, ô Isaías? Nós temos eletricidade em níveis no céu, ninguém tem dúvida disso, na Terra e debaixo da Terra. Interessante, né? A eletricidade fluindo em todos os níveis. Inclusive, a própria atmosfera, que no modelo do globo é tão subestimada, pouco explicada e pouco empregada dentro do próprio modelo do globo, nós vemos que a própria atmosfera ela vai ter toda uma dinâmica de fluxo, toda uma dinâmica para carregamento de campo elétrico. Tá? E este campo elétrico varia de noite e de dia, também no inverno e no verão, e conforme também a questão de umidade. Você sabia, Isaías, que a questão elétrica do ar em climas áridos é mais potente do que quando o ar está mais úmido? Isso tem uma grande questão, por exemplo, quando os israelitas saíam do Egito, você tinha a nuvem, a coluna de nuvem de dia, e você tinha uma coluna de fogo. Não, aquilo não era fogo. Moisés não pegava um gravetinho do deserto lá para pôr fogo. Uma coluna de plasma à noite. E eles estavam em qual tipo de ambiente? Um deserto. Olha que legal. Né? Sim. Então, as erupções vulcânicas também produzem relâmpagos no céu. A gente já viu, né? Eu imagino que as pessoas também já devem ter visto imagens, fotos, vídeos, de você ver no momento ali de uma explosão, uma erupção vulcânica, você tem também essa questão aí de relâmpagos no céu. E aí existem duas regiões a considerar que envolvem o fenômeno elétrico dos vulcões: o céu e o subterrâneo abaixo do solo. Então, no céu, os relâmpagos são essenciais para interagir com o circuito Terra-céu. Também podemos concluir aqui, Isaías, que vulcões eles são como se fosse uma ponte, um elo, uma interligação de terra e céu. Então, uma pluma de fumaça vulcânica é formada de plasma empoeirado, cinzas, materiais piroclásticos e gases ionizados. A pluma de uma erupção aumenta a densidade de carga elétrica entre a Terra e o céu. Literalmente é uma ponte elétrica que se forma quando o vulcão entra em erupção. As erupções lançam material vulcânico quente e denso para cima. O volume escaldante se irrompe em uma espessa coluna de plasma, preenchida de baixo para cima por ventos de elétrons. Entretanto, além dos efeitos cinéticos na pluma, a coluna crescente de material iônico agirá da mesma forma com a corrente ascendente de uma tempestade, produzindo um raio ao redor da coluna. O fluxo de corrente na boca de um vulcão em erupção é intenso e cargas iônicas são disparadas em torno do terreno circundante. E os fenômenos de estática, aqui tem uma explicação que o Globo vai trazer, e nós vamos ver que é a maior furada, tá? Porque os fenômenos de estática são inconstantes durante uma erupção vulcânica, de modo que a estática
não influencia a dinâmica de raios elétricos numa erupção. Mas, no entanto, a pseudociência usa esse tipo de explicação, porque não entende a dinâmica elétrica de um campo elétrico e muito menos entende a cinética de cargas elétricas que aumentam a ionização durante os eventos vulcânicos e tempestades elétricas. E aí, esses fenômenos ocorrem na camada da atmosfera dielétrica, especificamente entre o solo e o plasma carregado na ionosfera. Eu trouxe aqui, pessoal, as camadas da átomos da Terra. Você tem aqui até 12 mil metros, tá? 12 quilômetros. Olha a temperatura, à direita aqui você vai ver a temperatura, menos 60 graus Celsius. Essa é a altitude de cruzeiro, a altitude que um avião, geralmente um avião fica na faixa de 10 km, tá? Mas é uma faixa de que um avião ele vai ter o seu percurso. Aí você tem aqui a estratosfera, 50 km. Os balões atmosféricos, também chamados de balões científicos, e inclusive que até alguns terraplanistas já lançaram, chegam aqui mais ou menos onde está essa linha verde aqui, tá? Que dão 33 km. Aí você tem a mesosfera. A partir de 50 km, chega uma camada importantíssima da átomos, que vão chamar de camadas eletrônicas da atmosfera, que de 50 mil quilômetros você tem a ionosfera. Aí você tem o cinturão de Van Allen, você tem a plasmosfera, e cada camada dessa, pessoal, tem uma dinâmica, tem um funcionamento, tem toda uma característica diferente. E todas elas vão ter uma interconexão e uma interdependência. Por exemplo, olha que interessante. Você está aqui ao nível do solo, geralmente, dependendo da estação, dependendo de vários fatores, mas a temperatura, vamos colocar uma média de 20 graus. Você chega aí a 12 quilômetros de altitude, onde o avião aí sobrevoa, menos 60. Aí você vai subindo, você vai pensar, ou seja, extremamente frio, né? A temperatura só vai caindo, 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 caindo. Você chega a 50 quilômetros, onde começa a ionosfera. Olha a questão elétrica aqui dos íons aqui já funcionando. A temperatura vai chegar a subir novamente. Aqui já dá menos 5. Você vai subir mais ainda, ela já vai cair de novo, menos 95. Mas à medida que você vai subindo, 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 ao invés dela cair mais, ela vai aumentar, que é 1000 graus. Você chega a 500 km, já está em 1000 graus. Se você subir mais aqui, 10 mil graus, 50 mil graus, temperatura do plasma. Então, ou seja, cada camada aqui são mundos, são níveis diferentes, e tem todo um fluir, um preenchimento, tem uma dinâmica com a luz, a interação com a luz, interação com campos eletromagnéticos, interação com filamentos de plasma. Isso aqui, pessoal, é uma dinâmica que o globo pega isso tudo que eu expliquei aqui e descarta. No seu modelo, praticamente, isso aqui não tem um grau de importância praticamente, tecnicamente, zero. Agora, isso aqui na Terra plana, cada uma dessas coisas aqui que eu expliquei para vocês vale ouro, tá? Tem toda uma mega importância. Depois, eu vou trazer no canal também, Isaías, até um vídeo explicando exatamente isso aqui. Na verdade, vai dar um documentário, tá? Que também é muita informação. Então, esses fenômenos ocorrem na camada da atmosfera dielétrica, entre o solo e o plasma carregado da ionosfera. Começa aqui de 50 km até 1000, tá? Então, a Terra é um circuito elétrico completo, um eletrodo autossuficiente, tanto no céu quanto na superfície e abaixo dela. Na atmosfera, no solo e abaixo do solo você vê um sistema elétrico. Nesse outro gráfico que eu trouxe aqui, ó, camada de ozônio, está mais ou menos aqui a 40 km. Você tem a mesosfera, os raios cósmicos a 80 km. Aí aqui, isso aqui é tudo eu pago para ver, tá? Isso aqui não existe, ó. Satélites, ônibus o Júlio, Sim. Como que um objeto suporta 1000 graus de temperatura, assim, tranquilamente, como você vê aí? Eu acho complicado, né? Você viu uma entrevista do Obama, Isaías, ele falando que eles estão buscando ainda tecnologia para tentar atravessar o cinturão de Van Allen? E como é que em 69 os caras foram na Lua?
Isso. E suportaram a temperatura de 1.000 graus aí para atravessar essa termosfera aí, né, com esse metal, sei lá, que material é esse aí dos foguetes que Deve ser suporta isso? criptonita. É, E o interessante é que não é só o calor, é a radiação. isso. Essas altas camadas aqui tem radiação, pessoal, que é pior do que um micro-ondas. Você entra aqui dentro de um foguete numa nave desse aqui, o seu cérebro vai derreter, você vai ser cozido nessas altas camadas aqui. Então não é só uma questão de calor, entendeu? É uma questão de radiação, raios gama, raios X. Isso aqui, Deus ele colocou isso aqui, várias camadas, vários selos, é para não passar disso aqui, tá? É uma barreira intransponível. Ó, para você ver, as auroras boreais que nós vemos, esse fenômeno lindo, espetacular, ocorre numa camada aqui entre 500 a 1000 km. Inclusive, ela tem uma radiação poderosíssima e ela prova essa questão da questão elétrica da Terra. Nós vivemos num mundo eletromagnético. Né? Então, esses fenômenos da camada da atmosfera, você pode notar de maneira empírica. E a Terra ela possui esses dispositivos que permitem um equilíbrio no potencial de voltagem entre a crosta, a superfície e o céu. Inclusive, Isaías, o próprio Ra, ele tem uma questão de interferência, ele manda suas ondas para essas camadas aqui. E aí vai influenciar todo o clima, chuva, seca, terremotos. O Ra ele é capaz de provocar terremotos. Só que os fenômenos que estão acontecendo não tem praticamente nenhuma conexão com o Ra, devido à grande quantidade de fenômenos e ao grande potencial. O Ra, como eu falo, ele para desenvolver algo, interferir, aquela região já tem que ter a pré-disponibilidade. Então, por exemplo, você não consegue criar um terremoto com Ra um lugar onde não é suscetível a terremoto. Você não consegue provocar seca num lugar com Ra onde aquele local já não tem já um histórico anterior com seca. Então, ou seja, o Ra ele vai apenas é como se fosse uma represa, tá? Você tem uma pressão ali na barragem, muita água. O Ra simplesmente ele vai detonar uma bomba naquela barragem para explodir, para liberar aquela energia que está contida, tá? Mas ele não é capaz de colocar água atrás da barragem. A água já tem que estar ali, tá? Ele simplesmente vai ser um detonador, o Ra. E as pessoas supervalorizam demais o Ra. Então existe então uma corrente induzida no solo, na água e nas rochas. Essa corrente é induzida pela atmosfera, porque o céu, a terra, estão acoplados no sistema elétrico. Então a atividade solar, deixa eu mostrar aqui, ó. Então as auroras mostram então a atividade elétrica na atmosfera. Tem a questão de vulcões e pilhas, como eu mostrei, eu vou mostrar ainda mais, tá? Tem a questão do hidrogênio, que é produzido dentro da câmara magmática. Isso aqui é bem interessante, a parte da pilha, tá? Antes de chegar lá, eu quero falar o seguinte aqui. Atividade solar, então, o Sol, ele vai influenciar a dinâmica da indução elétrica na atmosfera. Seja potencializando o campo elétrico, seja carregando partículas. Lembra que eu falei aqui que a questão elétrica da atmosfera vai variar de acordo com a estação? Se verão ou se inverno? Por que isso? Sim. O Sol. Sol mais próximo, verão. Sol mais distante, inverno. Então, isso aí vai ter uma diferenciação grande, tá? Então, nós temos os íons que se movimentam na zona do dínamo, que aí aqui é a ionosfera. Temos também a indução elétrica, que pode não ser a única forma de corrente elétrica sobre e sob o solo. Temos a fricção de partículas existentes na lava vulcânica e a colisão de moléculas entre os gases, que podem constituir carga estática deste modo. Causaram, então, descargas nas profundezas da Terra e também nos vulcões. E aí essa interatividade elétrica nos polos da Terra também direciona cargas elétricas para uma área de armazenamento e capacitância terrestre. E aí as auroras nos polos mostram e comprovam essa dinâmica, essa atividade elétrica da Terra. Deste modo, então, as descargas elétricas disparadas a partir da crosta da Terra aquecem o magma. Olha o funcionamento do vulcão.
Por que o vulcão tem essa temperatura? Por que o magma é tão quente? Descargas elétricas. Então você tem essa questão através da câmara magmática, vaporizando as rochas. Olha só para você ver, Isaías. Isso acontece a uma profundidade de poucos km, tá? 2, 3, 1, 500 metros. Você tem toda essa dinâmica. Olha o potencial e o poder da eletricidade. Vaporiza e derrete rochas. Imagina isso a 1.000 quilômetros de altitude, igual a gente estava mostrando aqui, ó. Então, por aí a gente vê. Então, nós temos que existem muitos gases inflamáveis dentro da câmara magmática do vulcão. E você precisa apenas de uma pequena centelha para você ter a ignição. Lembra que eu falei aqui no início dessa live aqui sobre o carro, ignição, processo elétrico. Então você tem a câmara, tem gases inflamáveis, você tem corrente elétrica, uma faísca que dá dessa corrente elétrica, bum! Acende tudo e ocorre a erupção. Então, para acionar uma série de explosões, uma fagulha elétrica que tem nos vulcões já é suficiente. E aí tem a questão que eu falei das pilhas e baterias, né? Inclusive, Isaías, quando a pilha, a bateria vaza, a pessoa tem que descartar no local correto. Isso aqui contamina muito o solo e o lençol freático, tá? São metais pesados, cádmio, entre tantos outros. Por exemplo, esse pozinho branco que está saindo aqui da pilha aqui, isso aqui é hidróxido de potássio, tá? A pessoa comer isso aqui, ela está partindo dessa para o mundo do além, tá? Então, a gente pode observar que quando a pilha, ou por uma questão de umidade, ou a forma que você carrega ela, ou quando ela está com excedente de carga, ela vai inchar, ela vai explodir, semelhantemente a um vulcão, tá? E aí você tem, a pilha ela vai liberar... A pilha vai entrar em erupção. Exatamente. Uma erupção. E ela vai liberar hidrogênio. Geralmente hidrogênio composto. Você falou algo interessante, que os vulcões liberam mais gases do que lava, né? A pilha também. Também. Inclusive, eu já vi, Zé, não sei se você já teve a oportunidade de testemunhar, baterias do carro soltando gases, muito vapor. Você já viu isso? Sei, geralmente quando o carro, ele não tem, quando a gente vê o carro pegando fogo, né? Sim, começa a ser aquela que ela já tem fumaça excesso de brava. temperatura, exato. A bateria ela começa a emitir muitos gases, né? São gases ali tóxicos. Então esse gás se produz automaticamente na bateria ou na pilha, tá? Porque há uma composição química e você vai ter uma ativação dos elementos químicos ali existentes. Deste modo, então, as reações eletroquímicas indesejadas, isso aqui é um processo eletroquímico que ninguém quer, né? Uma pilha e uma bateria vazar. Então, formam o hidrogênio. Quando a pilha vaza, vai ter uma reação ali química que vai produzir o hidrogênio. Olha que interessante. O processo elétrico produz elementos químicos. Então, o desequilíbrio térmico e o calor intensificam a geração de hidrogênio. Quanto mais quente, maiores as chances do gás entrar em ignição. Deste modo, quando a parte interna da bateria ou da pilha dilata mais do que a externa, ou seja, a pressão interna dela é maior do que a externa, pronto. Se rompe, libera o conteúdo químico da pilha, tá? Então, uma pilha ou bateria incham em razão do calor, da umidade, da forma como foram carregadas, tá? E esse aumento da pressão no interior das células de uma bateria ou pilha desencadeia, então, as reações químicas, tá? Provocadas por temperatura elevada, excesso de carga ou intrusão de fluidos. E o meio de ignição é o fator determinante para desencadear as explosões, geralmente que são ocasionadas por uma centelha ou descarga elétrica. E aí, nos vulcões, a câmara magmática de um vulcão pode ser comparada com a bateria elétrica, onde os gases se constituem por meio de reações químicas. Lembra que eu falei o tanto de minerais e elementos químicos que tem no vulcão? Agora você entende por que Deus colocou eles ali. Então, acelera, então, o processo de pressão, o aumento da temperatura, fator para a eletrólise,
E aí você tem a ignição, advinda das descargas elétricas, dispositivos que desencadeiam as explosões lá no interior da câmara magmática. E apesar da ciência não saber prevenir erupções vulcânicas, alguns fatores podem ser analisados teoricamente como predominância na eclosão de erupção vulcânica. Ó, preste atenção. O Sol, deixa eu voltar lá no gráfico lá do Sol. Cadê o Sol aqui? Ó. O Sol é um agente repulsivo. Ele tem um campo elétrico, vai provocar repulsão. E desse modo, ele age como um grande imã. Tanto é, pessoal, faz um teste. Chega agora na época do verão, você pode observar que existe uma pressão atmosférica maior quando o Sol está passando por cima ali do observador na época do verão, tá? Quando é inverno, o Sol está mais distante, você tem uma menor pressão do ar, você escuta um cachorro latindo lá longe no vizinho a 1, 2 quilômetros de distância, você consegue ouvir. Um grilinho cantando à noite, lá longe você consegue ouvir, no inverno. No verão você não consegue. As moléculas estão mais agitadas. Olha que interessante. E o Sol ele vai ter uma ação muito mais potente em relação a isso, tá? Então o Sol ele age como se fosse um imã, empurrando toda a matéria para baixo. Então dessa forma a água, e aí a água principalmente rica em sais ou minerais, vai ter um elemento então diamagnético. A água, né, ela é diamagnética, ela vai ser repelida para baixo, forçando então a crosta e colocando pressão sobre as falhas geológicas. Olha a sabedoria popular, como é que é interessante. Tem um senhor aqui, ele tem quase 80 anos, Isaías, ele é meu vizinho, e as chuvas estão cada vez mais demorando para chegar, né? Às vezes já está dando final de setembro, não choveu, que período de seca, advindo do inverno. Ele falou assim, olha, enquanto as manhãs não estiverem quentes, acabar o friozinho da manhã, e você vai ver que a água do lençol freático, embora já escassa, que ficou muitos meses sem chover, quando vai dar um momento para a chuva voltar, a água ela começa a subir. O solo está muito seco, e mais do que isso, a pressão que o sol já está fazendo já, e a água por ser diamagnética, você tem amanhã então aquecendo, o solo já muito seco, essa água vai começar a subir. E aí você tem com outros elementos, não vem o caso aqui explicar, tá? Você vai ter a geração da chuva. E aí como os vulcões, eles estão geologicamente estabelecidos nas áreas dessas falhas geológicas, você tem uma penetração de água salina, ou não, água sem sal, no interior da câmara magmática. O acúmulo de água aumenta a intensidade de vapores, aumenta a pressão no interior da câmara magmática, tá? Então, o sal do mar e os elementos alcalinos encontrados na água podem acelerar o processo de reações químicas ao entrar em contato com as rochas e demais materiais magmáticos, como o enxofre, silicatos, elementos basálticos, e deste modo o hidrogênio e outros gases inflamáveis são produzidos no interior da câmara por eletrólise. E existe uma série de elementos químicos em uma câmara magmática, como o potássio, bário, césio, o magnésio, o ferro, o rubídio, além de gases tóxicos e altamente inflamáveis, como o hidrogênio, o metano, o butano, o etileno. E a presença de oxigênio no interior da câmara magmática e a interação desses gases altamente inflamáveis, pronto. Você só depende de uma faísca elétrica para desencadear uma grande explosão. Agora, como é o aproveitamento lá na Islândia? Detalhe, tá? É uma tecnologia ainda meio que rudimentar, tá? Parece que, nossa, uau! Mas tem como explorar isso de maneira muito mais eficiente, tá? Mas já é um grande passo aqui que o pessoal na Islândia fez. Eles desenvolveram um projeto chamado IDDP, Iceland, que o nome em inglês é Islândia, né? Terra do Gelo, Iceland Deep Drilling Project, cujo objetivo incluía a perfuração de diversos poços geotérmicos com 5.000 metros de profundidade, destinados a aproveitar o calor presente no subsolo vulcânico da ilha. Durante a perfuração de um dos poços, foi encontrada então uma bolsa de magma a 2.000 metros de profundidade. E aí,
Os cientistas, então, decidiram investir no furo, e aí eles fizeram naquele poço, instalaram uma manga em aço cimentado, com perfurações na zona terminal próxima ao magma. As altas temperaturas e pressões do vapor de água gerado pelo magma foram usadas para alimentar uma turbina elétrica, uma central elétrica com 36 megawatts de potência, tornando então esse poço na Islândia o primeiro sistema geotérmico alimentado diretamente pelo magma. Isso comprova a força elétrica de um vulcão e sua semelhança em produzir e liberar energia como uma gigantesca bateria eletroquímica. Aqui está o projeto, tá, de como é que funciona. Então você tem aqui uma usina geotérmica, você tem aqui o número 1, tá? Onde você tem a Islândia, ela é dotada de muitos vulcões, que vários dos quais estão em erupção, principalmente nos anos recentes, né? Esse número 2 aqui você tem o magma, próximo desses vulcões. Aí ele vai aquecer a água, tá? Próximo a 100 graus Celsius. E aí, essa água fervente, eles vão bombear acima até a superfície, tá? Até levar, então, como um vapor de água, como um vapor. E esse vapor, através de uma turbina, vai ser alimentado um gerador. E aí, você tem, então, essa eletricidade que advém desse gerador e é enviada, tá? Para lares na capital da Islândia, que é Reykjavik, e você tem também um sistema de resfriamento, tá? Uma torre de resfriamento, esse número 6 aqui, que enviam algumas partes de água para a cidade e o restante, o excedente, eles devolvem para a superfície para refazer de novo o sistema. Essa água vem, aquece de novo lá no magma do vulcão, eles conseguem então ter água para a cidade e ainda extrair a energia elétrica, tá? Então nós temos essa questão que eu achei muito interessante que a Islândia faz, e você tem também a composição, para a gente fechar aqui, desse magma, tá? Tá acabando, viu, pessoal? Então, para a ignição elétrica ser acionada no interior da câmara magmática, por meio dessa descarga elétrica, fatores de aumento da tensão no interior da Terra, a superatividade elétrica entre o Sol e a Terra, isso aqui tem a ver com inversão magnética. Um Sol, ele mais focado, mais concentrado, e mais carregado, que a Terra ela está literalmente em curto-circuito, por isso que você está vendo mais vulcões aí em atividade, tá? Então isso tudo pode estar relacionado a sobrecargas que armazenam no interior da costa terrestre, fazendo então que os vulcões venham entrar em atividade de maneira mais frequente, com maior intensidade, tá? Então fatores como aumento da tensão elétrica, formação de gases, aumento da temperatura, da pressão no interior da câmara magmática, tudo isso está alinhado para desencadear uma explosão e, consequentemente, uma erupção vulcânica. E aí os magmas são constituídos por uma mistura de rocha em estado variável de fusão, com materiais voláteis compostos, geralmente, na sua maioria, por silicatos de alta temperatura e pressão, acompanhados por um conjunto variável em proporção de íons metálicos, compostos voláteis ricos em enxofre, podendo ainda ter cristais em suspensão, gases dissolvidos e por conter, às vezes, até mesmo bolhas de gás, tá? Então, esse plasma pirólise decompõe. Lembra que eu falei do plasma pirólise nesse dispositivo aqui, ó, tecnológico, industrial, né? O plasma, nesse processo de pirólise, lembra que eu falei que ele vai decompor substâncias, elementos? O vulcão também ele faz isso. Esse plasma pirólito dos vulcões vai trazer esse tipo de decomposição também, tá? Vai decompor essas substâncias e elementos minerais nesse processo. Aí você tem o magma, que vai acumular nessa câmara magmática, geralmente entre 10, 15, dependendo até mesmo em profundidades maior, 10, 15 quilômetros, chegando até em profundidades aí na casa de 100, tá? Com temperaturas que vão variar de 650 a 1.200 graus Celsius, podendo atingir 1.560 graus Celsius. Quando expelido por um vulcão, o magma dá origem à lava e às rochas extrusivas, que, quando ejetadas em erupções explosivas, produzem tefras
e outros piroclastos. Quando o magma solidifica em profundidade, dá origem às intrusões nas rochas adjacentes, podendo formar diques e soleiras. Então, a força de uma erupção vulcânica empurra o magma armazenado nessa câmara para cima até a boca do vulcão. A lava incandescente é extraída, despejada ao redor ali do vulcão, saindo então os gases sob pressão, que vai escorrer pela superfície os materiais, o gás vai ser elevado até alguma altitude, vai esculpir ali o relevo da Terra, e o magma pode aquecer a água de lagos, rios e oceanos, ou formar lagos ácidos. Não é muito incomum, por exemplo, aqui na Argentina, que a gente pode ver, ó, cadê aquele grande vulcão, aquela grande caldeira, né, aqui, ó. Do lado, você tem o quê? Um lago, Yellowstone, um lago ácido, tá? Então, em zonas próximas ao evento, podem ocorrer descargas explosivas de vapor. Geralmente, os gases contidos no magma se libertam, projetam rochas, piroclastos, obsidianas, inclusive as facas, né? Os maias faziam as facas ritualísticas desse material, cinzas vulcânicas. Então, você tem piroclastos, são fragmentos de rochas sólidas, e as obsidianas são um tipo de rocha ígnea extrusiva, integralmente constituída por um tipo de vidro vulcânico. Lembra aquele processo também industrial que eu falei? Saem os mesmos materiais. Então, os vulcões elétricos, apesar de causarem medo e pânico ao homem em geral, são dispositivos essenciais ao equilíbrio elétrico e geológico da Terra. Funcionam como capacitores, resistores, baterias de um sistema elétrico perfeito, advindo da mente brilhante que é o nosso Deus, onde que nada nesse universo é projetado ou criado por acaso. Logo, a Terra tem a sua total dinâmica, complexidade, que somente o Eterno é capaz de fazer. Esse é o material, Isaías, eu espero ter contribuído. Só para a gente fechar, eu vou falar aqui dos vulcões no Brasil, tá? Sim, pode falar, tranquilo. Deixa eu ver se aqui, ó. Achei os slides. Vocês viram, então, que esses vulcões, como, por exemplo, de Caldeira, o Yellowstone, a maior parte deles é subterrânea? O que acontece aqui? Ó? Aqui, ó, você tem o cone do vulcão, você tem aqui a parte que vai fazer a ligação com a câmara magmática, a parte de profundidade no subterrâneo, outras câmaras, e olha aqui, esse número 8 aqui, pessoal, é uma caldeira, tá? E olha para você ver, as pessoas muitas das vezes podem habitar esse tipo de região e pode ter fenômenos como, por exemplo, fumaça saindo do chão, pequenos abalos, água quente que vem de profundidade, né? E foi nos dito que o Brasil não tem vulcão. Olha, provavelmente nessa geração a gente vai poder testemunhar, observar algo que pode contrariar esse tipo de afirmação que o Brasil não tem vulcão. Claro que eles vão falar, tem aquele vulcão lá no mar, que acho que é o vulcão de Trindade, se eu não estiver enganado, e está no litoral do Espírito Santo, mas bem lá para dentro do Oceano Atlântico e tal. Mas eu estou falando de vulcões continentais, como por exemplo em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, no norte do Mato Grosso, próximo ali à Alta Floresta, no Amazonas, ali a oeste de Manaus, você tem Caldas Novas, você tem Poços de Caldas em Minas Gerais, você tem também no Nordeste, né, próximo a Pernambuco. E aí? Será que já não vai estar começando a ter sinais, e esses sinais cada vez vão estar mais frequentes, intensos, que esse tipo de região que você olha assim na superfície, não, aqui nunca teve vulcão, não tem vulcão, da onde? E na verdade, por debaixo, já tem ali uma bomba relógio armada ali, né? Então, olha que interessante esse tipo de situação. Já tem já alguns indícios, tá? E com o passar do tempo e vindo mais eventos, a gente pode ver que o Brasil pode ter sim vulcões, tá? Por exemplo, eu falei aqui em Minas Gerais, inclusive eu passei próximo a essa cidade quando eu fui em Caldas Novas ano passado, está fazendo um ano agora esse mês. Patrocínio, você que mora próximo a Patrocínio, que fica no Oeste Mineiro ali, já indo para o Triângulo Mineiro, você sabe muito bem do que eu estou falando, né?
E é assustador. Quando você olha, você pode olhar ali pelo Google Maps ou Google Earth, vai lá em Patrocínio, você olha lá, você vai ver. Quer ver? Deixa eu até colocar a imagem aqui, deixa eu entrar aqui na internet aqui, ó. Vamos aproveitar. Vamos aqui, ó. Patrocínio. Entrar no Maps aqui rapidinho para a gente já fechar tudo, tá? Vamos pôr a visão entre aspas aqui de satélite. Deixa eu aproximar um zoom aqui. Olha aqui, Isaías. Olha isso aqui. Sim. Eu passei numa estrada aqui, a gente estava no centro de ônibus, voltando de Caldas Novas, a gente passou. Inclusive a cidade é até muito bonita, tá? Olha aqui, ó, um lago aqui. Na verdade é um pântano, né? Um lugar de encharque. Eu estou dentro da cratera do vulcão aqui, ó. Olha isso aqui, ó. E, gente, depois no Google Earth tem como medir, ainda não me. Aqui, ó. Aqui é o tamanho da cidade de Patrocínio, tá? O centro com alguns bairros aqui ao redor, algumas propriedades rurais. Olha o tamanho disso aqui. Cabe praticamente o quê? 3, 4 patrocínios aqui dentro. Né? Então, olha aqui, ó. Não é tão distante assim de Belo Horizonte. Belo Horizonte está mais a leste aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, Belo Horizonte. Mais ou menos o que? Uns 350, talvez um pouco mais. Uns 450 quilômetros de Belo Horizonte. Não está tão distante. Então é isso. Nossa aula de hoje. Eu espero ter contribuído, meu irmão. Ô, Júlio, Sim. Júlio, você já estudou alguma coisa sobre o Monte Fuji no Japão? Pouca coisa. Mais relacionado à energia da Terra, linhas de lei, monumentos antigos. Porque sabe que aquilo é um vulcão inativo. Ah, é provável. Depois eu vou estar verificando também. É provável. E há quem diga que aquilo lá pode entrar em erupção a qualquer momento. Não há certeza de que aquilo lá vai ficar para sempre assim, entendeu? Depois você pesquisa. Olha só. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento aqui da tela. Pessoal, desculpa pela live longa, mas o material completo. Foi bom, foi ótimo. Todo o funcionamento e a dinâmica do que é um vulcão. Eu associei aí com bateria de celular, com pilha, né? Para a gente ver que a associação é inegável, né? Só não enxerga quem não quer. Inscrevam-se lá, e você que não é inscrito aqui no canal Isaías Navi, se inscreva aí também, né? Porque trarei sempre uma novidade, entrevistas com pessoas, cada um que traz um conhecimento diferente para agregar, né, informação e utilidade aí para todos nós, certo? Queria te agradecer, Júlio. Só uma pergunta, Isaías, uma curiosidade que eu tinha. Como é que você conheceu a Terra plana? Você viu, eu que sou entrevistado, realmente perguntei. Gerou curiosidade sobre isso. Sim. Eu conheci por acaso, né? Foi no Facebook, eu vi uma página falando sobre Terra plana e achei engraçado aquilo. Achava até que era página de zoeira, né? De brincadeira e tal. Porque a gente aprende até na escola que Terra plana é uma coisa ultrapassada, uma coisa que não faz sentido nenhum, né? E que faz parte de um pensamento arcaico e tal. Então, quando você vê nos dias de hoje alguém falando de Terra plana, você vai pensar que é zoeira, vai pensar que é brincadeira e tal. Aí depois eu voltei lá, vi de novo, né? E quando eu vi que eles citavam passagens da Bíblia, eu que sempre estudei a Bíblia, não tinha parado para refletir de que, já que a Terra plana é algo arcaico, então, com certeza, a Bíblia, por ser um livro antigo, vai ter a Terra como plana. Né? É algo inegável aí. Então, eu vi as passagens bíblicas e percebi que nunca me dei conta de que ali estava falando de uma Terra plana. E a partir daí, aí que eu fui para o lado científico, comecei a ver a respeito dos experimentos feitos, né? Aí comecei a pensar a respeito dessa questão da bola, né? Que nós vivemos numa esfera e existem pessoas do outro lado dessa esfera, de cabeça para baixo, né? O ponto antípoda aí, de ponta cabeça,
e que nunca foi mostrado, apresentado isso. Aí eu comecei a desconfiar, né? Comecei a acompanhar. E comecei a fazer estudos, analisar dentro da escritura a respeito da Terra plana, né? E aí estou aí até hoje. Comecei no Facebook, comecei a fazer post lá, comecei a conhecer todo mundo aí do movimento aí, te conheci também, e até chegar aqui no YouTube, no canal, e agora eu estou com esse formato aí, trazendo todo mundo para próximo, fazendo uma interação aí com os terraplanistas, tá legal, entendeu? E você, Júlio, como é que você conheceu? 2014, canal Você foi Últimos antes de mim, Dias. acho que foi bem depois, o meu, foi 2016, 2016 para 2017, assim. Olha só. Aí que bom que você já conheceu, já saiu produzir material, o Círculo da Terra, né? E só material interessante, que imagino que você pesquisou muito dentro das escrituras. Sim, porque eu já conhecia a Bíblia, já estudava, só que eu nunca parei para analisar o ponto da cosmologia. Então era só eu pegar a mesma forma que eu estudava a Bíblia, pegar as partes relacionadas à cosmologia. Então faz uma exegese. Na exegese você faz o quê? Você pega o texto original e compara com as traduções e vê o que o texto original pode te fornecer, né? Que a tradução ela é incompleta, né? Então você vai lá no hebraico, você vai ver que o hebraico vai te dar coisas que a tradução ela é imperfeita, ela não tem essa condição, justamente porque está numa língua diferente, entendeu? Então você faz aquele exame ali. Então, nessas passagens que fala do cosmos, do firmamento, da Terra, do formato da Terra e tal, você vai no hebraico, você vai encontrar ali a, a, a informação mais direta que o texto da tradução não fica bem claro, entendeu? É claro que para muitos, para nós já é claro, só que a teologia que tenta conciliar aí a cosmologia moderna com a Bíblia vai relativizar o texto, né? Em cima da tradução, né? Aí, por isso. Ah, Pode falar, Júlio. perfeita a sua explicação. Não, eu conheci em 2014 o canal Últimos Dias, do irmão Edinho, mas eu, assim, não Ah, aceitei. tá. O irmão Edinho, né? Sei, Isso. Não conheço. aceitei, não. Eu falei, nossa, muita viagem, né, e tal. Parece que ele é o E mais antigo terraplanista que se do sabe aí, né? Brasil, é Do Brasil. exato. Logo quando ele lançou e tal, ele falando sobre a NASA e aquela coisa, e mostrando muita coisa, eu falei, é. Só que Deus já tinha preparado meu coração, que eu estava assistindo uma série do History, um monte de documentários chamado O Universo. E Deus começou a me incomodar, esse espaço caótico, qual que é o propósito, qual que é o funcionamento disso tudo, sabe? Deus, ele criou tantas outras, sabe? E colocar a gente num planetinha aqui pequeno, sem, sabe? E aquilo, perguntei, onde que está Deus nessa imensidão, né? Isso. Aí eu comecei a me dar um vazio existencial. Eu falei, não, tem algo errado. O Espírito Santo de Deus começou a me incomodar. Tem algo errado, tem algo errado. Esse foi o primeiro passo, sabe, para quebrar assim, o véu. Assim. E aí depois eu vi no canal Saindo da Matrix 77, que aí ele começou a fazer uma série, e eu já acompanhava esse canal há um bom tempo, canal de documentários. E aí tudo que esse canal colocava, eu, assim, concordava com quase tudo. Eu falei, não, eu vou tirar um tempo, eu vou ver isso aqui. Eu falei, lá, o cara também tá entrando nessa, né? Vai falar sobre esse modelo aí, sobre essa ideia maluca aí de terra plana. Eu falei, não, eu sempre também gostei, Isaías, de estudar quem pensa diferente de mim, ouvir quem pensa diferente de mim. Eu pego uma Sim. ideia, eu vou estudar todo mundo ali, os principais pelo menos, defende aquela visão, e vou ouvir todo mundo os argumentos de quem é contra aquela visão. E aí eu faço um balanço. E assim eu fiz. Falei, não, agora eu vou ouvir. Do Globo eu já conheço, agora deixa eu ouvir o pessoal o que eles vão falar. E eu comecei a ficar em estado de êxtase, assim, que cada informação que me via como se eu, sei lá, eu estivesse literalmente ali viajando no mundo espiritual, assim, no sentido de revelação. É como se tudo fizesse sentido para mim e de repente, do dia para a noite, todas as respostas viessem, sabe? Como se estivesse ali, diante de mim, mas aquilo tudo era ocultado. E é como se um novo mundo abrisse para mim. Eu lembro, isso eu estava na faculdade, eu saí, eu nem quis participar da aula, mais nada. Isso era na hora do intervalo, dali mesmo eu já peguei minha mochila e já saí.
e próximo ao Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte, que eu estudava ali próximo ali. Primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu e ver as estrelas. Eu falei, como se eu já tivesse uma certeza dentro de mim. Eu falei, a Terra é plana. A partir dali eu comecei a devorar tudo quanto é tipo de conteúdo, do YouTube, de livros, de páginas, você falou do Facebook, né, que tinha um trovão da página A Terra é Plana, que hoje está com Siddhartha, Isso. né? E ali eu comecei a ver, e assim eu comecei a buscar também trechos da Bíblia, e comecei a ver que tinha muito mais profundidade e respostas e ligações que o sistema nos ocultou por ocultar um modelo, que agora as respostas começaram a vir assim, as enxurradas. O Apocalipse, se você não entender a Terra plana, você não consegue entender o Apocalipse. Como o Gênesis também é a criação. Né? Estou dando 2 exemplos aqui, mas tem várias coisas na Bíblia que só faz sentido, e não é só uma questão de sentido. Você só vai entender em profundidade máxima quando você entende a cosmologia que o próprio Deus fez. Né? Então não tem como você... São coisas incompatíveis, né? Quando, por exemplo, fala de Ezequiel, quando fala de Apocalipse, né? Como um mar de vidro, como fala da cor de âmbar ali, como se o santo estivesse em cima do firmamento, literalmente mesmo, né? Então você vai começar a entender a Bíblia literalmente com outros olhos, né? Então tudo ali faz sentido. Aí depois eu fui estudando outros canais também, até que Deus ele me chamou, né, para esse projeto aqui, e assim a gente vai caminhando. Pô, muito bom, Júlio. Muito legal. Né? E que você continue aí nessa caminhada aí, né? Só desenvolvendo. Agradeço, Legal meu mesmo. irmão. Precisar de mim, tá? Para qualquer coisa, alguma divulgação, enfim, tamo junto, tá? E em Com breve eu quero certeza. te chamar você lá pro DNA. Eu Tá? sei Pode da me cidade que convidar, é você só marcar o colocou. dia. Ótimo. Então vamos ver mês que vem, em dezembro aí, a gente faz uma ótima live aí com você, tá? Você pode ficar Sim? tranquilo, escolher o assunto e eu sei que vai ser muito bom, tá bom? Tá certo. Você me aguarda um pouquinho offline, que eu vou me despedir do canal e passar aí aquilo que eu tenho, a programação, né? Aí você me espera offline para a gente conversar Ótimo. direitinho antes de nos despedirmos completamente, tá bom? Então, uma boa noite aí, Júlio. Obrigado aí por tudo, pela Obrigado, apresentação. obrigado a todo o pessoal que está aí e aqueles que vão ver os seus inscritos, tá? Gratidão mais uma vez. Tá certo, Júlio. Até a próxima. Bom, pessoal, esse foi a live. Essa foi a live com o Júlio Miranda. Espero que tenha gostado. Você que não assistiu, assista do começo. Tá bom? Esteja conosco. Você que não é inscrito no canal do Júlio, se inscreva. Você que não é inscrito aqui no canal Zé de Navi, inscreva-se, né? Já que você está aqui conosco. Obrigado a todos vocês, tá? Highlander TP, Rafael Michelão que chegou aí, Treves 168, Fábio da Massa, Sabrina Mota, muito obrigado a todos que compareceram aqui conosco, estiveram aqui até agora, tá bom? Pessoal, amanhã, dia 24 de novembro, eu estarei aqui, tá? Eu estarei aqui com um defensor do globo terrestre, tá bom? Não quero que você se espante, porque a proposta do meu canal ela é entrevistar, trazer pessoas não só terraplanistas. A Terra plana é a base, tá, do tema do meu canal. Porém, eu vou trazer aqui pessoas de vários pontos de vista. Vários. Eu comecei trazendo terraplanistas, como eu trouxe pessoas do globo também. Eu já trouxe aqui o sistemático, já trouxe aqui o Carlos Lima, engenheiro, já trouxe aqui o Roberto Fonseca, do canal Terra Plena, que é defensor do globo e é opositor da Terra plana. São opositores da Terra plana. Porém, a gente dialoga aqui e eu, de alguma forma, estou com o canal levantando o debate, tá certo? Então, amanhã eu vou trazer aqui um opositor da Terra plana. Nós vamos conversar, ele vai dizer aquilo que ele acredita, aquilo que ele acha, e você aí é contigo, meu irmão. É com vocês aí, tá bom? Aqui, Treves 168. Se for global, dentro da nave armada. Calma aí, vamos manter a paz aí, mas é só para... Não vamos fazer disso uma guerra, tá? Então, quem eu vou trazer aqui amanhã? Talvez você se surpreenda, mas eu vou trazer aqui
o professor Cláudio, do canal Filosofia Ácida, tá? Que vocês sabem, né, de toda a treta que tem acontecido aí, mas ele vai vir fazer aqui a sua apresentação e vai dizer por que a Terra não pode ser plana, na opinião dele, tá bom? Então, por que eu faço isso, pessoal? Ah, Isaías, você está dando voz ao globo, a esse pessoal que não merece. Não, não é que não merece. A questão não é essa, entendeu? A questão é que você que acredita na Terra plana, você não pode viver, você não pode viver numa zona de conforto. Você tem que ser confrontado com argumentos do globo também, daqueles que se opõem, para que você desenvolva a sua compreensão a respeito daquilo que você defende, né? Para entrar no debate com argumentos, tá certo? Então, amanhã eu vou trazer, sim, o Cláudio, do canal Filosofia Ácida, né? E nós sabemos de todas as divergências que há por aí, né? E eu vou fazer essa live aí com ele. E vamos ver no que vai dar, tá certo? Peço a você que esteja aí conosco, mantenha os ânimos, vão com calma, entendeu? Estejam calmos, que vai estar tudo certo. Ele vai dizer por que a Terra não pode ser plana, né? Aí, depois da live, vocês deixem seus comentários aí e também no chat, né? Comentem aí, sem ataques pessoais, sem palavrões, né? Eu acho que também as pessoas às vezes se exaltam um pouco, mas o que eu não concordo é palavrões, ofensas muito grosseiras, né? Isso acontece dos dois lados, eu sei. Mas vamos ver no que vai dar essa live aí. Highlander TP, é legal o que você faz aí, mas o globista traz os argumentos muito chatos, às vezes é papo. Tranquilo, são os argumentos deles. Fazer o quê? Eles pensam de nós a mesma coisa. Mais de 90% do Globo acredita no Globo. Está difícil trazer alguém para defender o mesmo. Então, o que nós vamos ver aí, como é que vai ficar essa defesa do Globo amanhã. Então, espero você. E no dia seguinte, na quinta-feira, dia 25, eu vou trazer quem? Gilberto Assef, do canal Terra Plana Reload. Qual vai ser o tema da live? Sepultando o Globo, fechando o caixão do Globo. Vai vir o Gilberto Assef para detonar o Globo. Entendeu? Aí nós vamos ver quem é que vai, quais os argumentos melhores. Dia 26 eu estarei aqui com o Carlos Einar, do canal Carlos Einar, do mesmo nome dele. E Carlos Einar vai estar aqui conosco. Ele é terraplanista, mas o que eu vou conversar com ele não é exatamente terra plana. Nós vamos começar a conversar mais sobre o sistema religioso como um todo, né? Quais os efeitos do sistema religioso no Brasil? É o que eu vou conversar com Carlos Einar. É um grande amigo, ótima pessoa, muito legal, você vai gostar do bate-papo. Dia 27 eu estarei aqui com o professor Leone, do canal Humanidade Paralela. Ele vai estar aqui conosco também, apresentando aí os seus argumentos em favor da Terra plana. E no dia 28 eu estarei com Viviane Lima, do canal Bela com Propósito. Ela é bem conhecida mais no Instagram, né? Ela é famosa lá no Instagram, tá? Então, esteja conosco, vocês vão gostar muito dessa live. Dia 29 ainda não tenho nada programado. Dia 30 estarei no Arena Apologética, num debate sobre imortalidade da alma. Tá bom? Então, fique conosco. Vocês vão gostar, vocês vão ganhar muito em continuar aqui nesse canal, hein? Promete, aqui promete. Então tá bom, pessoal, já me estendi muito. Esteja conosco, muito obrigado. É isso aí, meu amigo. Até mais, eu estou encerrando agora. Valeu!